Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária deste dia 5 de julho de 2021, às 16 horas. Solicito ao segundo secretário para que faça a leitura da ata número 22/2021 da sessão ordinária do dia 28 de junho de 2021. Boa tarde. Ata número 22 de 2021. Aos 28 dias do mês de junho de 2021, às 16 horas, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária, os senhores vereadores Alexandre Borcati, Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleski Krause, Jason Messias Tim, João Pedro Berwald, Marcelo Polno, Marlon Prázio Centeno, Paulo Renato Peter Júnior e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Alexandre Borcati, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Marlon Tadeu Prázio Centeno, primeiro secretário. O senhor presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata número 21 de 2021, da sessão ordinária do dia 21 de junho de 2021, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. O vereador Fábio fez uso da tribuna. E como mais nenhum vereador fez uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia e, de imediato, encerrou a mesma por não haver projetos em pauta. Os vereadores Fábio, Marlon e o senhor presidente fizeram uso do espaço das comunicações. E como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 5 de julho de 2021, às 16 horas. E, para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das Sessões, 28 de junho de 2021. Alexandre Borcati, presidente. Marlon Tadeu Prázio Centeno, primeiro secretário. Esta ata está em discussão. Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do ofício número 180, oriundo do gabinete do prefeito, e resposta ao pedido de informação número 19/2021. Ofício número 180 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Alexandre Borcati. Assunto: resposta ao pedido de informação número 19 de 2021. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar em anexo a resposta do ofício número 88 de 2021, recebido pelo Executivo na data de 1º de junho, que trata do pedido de informação número 19 de 2021, o qual versa sobre a duplicidade no portal da transparência. Nada mais havendo a tratar, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração. Turuçu, 9 de junho de 2021. Resposta ao pedido de informação número 19 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Alexandre Borcati. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, em resposta ao pedido de informação número 19 de 2021, de autoria do vereador Fábio Doleski Krause, o qual solicita informações sobre duplicidade no portal de transparência. Primeiro, 963 de 2021, data 27 de 4 de 2021, valor R$ 3.306. 2. 998 de 2021, data 4 de 5 de 2021, valor R$ 3.306. Resposta: senhor vereador, a sua observação trata-se de cancelamento. A autorização 963 foi cancelada e substituída pelo número 998, conforme se encontra no portal. Turuçu, 9 de junho de 2021, Ivan Eduardo Chiadim, prefeito municipal de Turuçu. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do ofício número 206, oriundo do gabinete do prefeito. Ofício número 206 de 2021.
Turuçu, 1º de julho de 2021. Ao senhor presidente Alexandre Borcati. Assunto: prorrogação ao prazo de resposta. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste, em atenção ao pedido de informação número 18 e número 20, solicitar dilação do prazo para a resposta. Nada mais havendo e agradecendo a compreensão, subscrevo-me. Ivan Eduardo Jardim, prefeito municipal de Turuçu. Vereador Fábio irá ocupar a tribuna. Vereador Fábio. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal da casa, pessoal que nos assiste via Facebook, meu muito boa tarde. Senhor presidente, eu venho à tribuna na sessão de hoje, primeiro, na verdade, é um apanhado de assuntos, mas primeiro para relatar o seguinte, gostaria de pronto, senhor presidente, baseado no artigo 178, inciso 2 do nosso regimento interno, senhor presidente, requerer à mesa, um requerimento à mesa diretora para convocar o responsável do Executivo sobre o por mim aqui citado na sessão passada, que veio em resposta a um pedido de informação 13 de 2021, referente a uma cortina de aço, e já citado por mim aqui na sessão passada, que o empenho era datado do dia 12/4 e as cotação de preço, ou os orçamentos, 2 com datas posteriores e um terceiro sem data, e também dito por mim aqui que não era a empresa pelo qual até nem trabalha com produto. Então, eu gostaria, senhor presidente, que a mesa remetesse ao Executivo, nós convocássemos, sei lá quem vai vir, se vai vir jurídico, vai vir chefe de gabinete, se vai vir secretário, alguém tem que vir nos prestar esclarecimentos sobre esse procedimento, o que aconteceu, ninguém aqui está julgando ninguém, simplesmente são fatos em cima de documentos, né? E tem que ser resolvido e esclarecido para a comunidade. Só uma parte aí, vereador. Cedo? E qual é essa pessoa que a gente convoca, qual o nome deles? Só para a gente deixar assim. Olha, presidente, na verdade, pelos documentos, porque o processo se dá de que forma? A partir do momento que o pedido de execução da obra. Esse pedido de execução da obra, a solicitação, na verdade, ela foi solicitada pelo chefe de gabinete, pela Secretaria de Agricultura. Até também nem consegui entender direito, porque se partiu da Secretaria de Agricultura, teria que ser o secretário, mas, na verdade, quem assinou foi o chefe de gabinete, o senhor Charles. Também cito o Charles, até porque, senhor presidente, porque as pessoas têm que entender da seguinte forma: é feito um pedido de execução da obra. Após esse pedido feito, né, é encaminhado para o setor, né, para fazer os orçamentos, fazer o levantamento, faz os orçamentos, em cima dos orçamentos é feito o empenho, né, dentro lá da Secretaria de Finanças. Após o empenho feito, é executada a obra e alguém tem que assinar, né, o termo de recebimento do produto, ou da obra, ou o que for, e esse termo de recebimento, ele está também assinado pelo Charles, pelo chefe de gabinete. Então, eu acredito, senhor presidente, que seria a pessoa, já que como foi ele que solicitou, como foi ele que inspecionou que a obra foi concluída, e também um dos orçamentos citados está endereçado também a ele. Então, mas que venha qualquer um.
alguém que nos esclareça o acontecido. Sim, mas a pessoa tão indicada seria o... Por mim, o pode chefe- Senhor presidente, eu acho assim, nós poderíamos citar alguém, né, dentro do Poder Executivo que tenha condições de nos esclarecer. Quem eles mandar, não sei. Né? Daqui a pouco pode ser, eu digo, daqui a pouco pode ser o prefeito, Não, a até vice, o jurídico, Não, o Charles, só alguém que responda por isso. Só para colocar, né, o colega vereador. Não, pra eu digo, gente ter não, uma eu entendo, pessoa, eu né? entendo. Não, eu digo assim, ó, mas se a gente taxar um nome, eu acho que deixaria o nome à disposição deles, né? Alguém que nos esclareça isso, na verdade. Pode ser o Charles, mas se a gente ir direto ao Charles, quando vê, não é o Charles que responde, sei lá, né? A minha opinião é que venha alguém do Executivo apto a responder sobre esses fatos. Então, tá bem. Então, Tá, senhor nós vamos presidente. mandar, então, para o gabinete do prefeito. Mandar então, para o gabinete que envie e alguma eles que pessoa. deliberem lá quem vai vir aqui. Até vou colocar esse seu pedido assim, em discussão, se tem algum colega vereador que quiser discutir, e depois em votação também, né? Só para Claro. estar em discussão esse pedido aí do colega vereador Fábio, em votação, aprovado por unanimidade. Pode continuar, vereador. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, também citar aqui, já que veio o pedido de adiamento sobre uns pedidos de informação, um feito por mim, o 18, e um feito pelo colega Jason, o pedido de informação 20, que o Executivo pediu agora adiamento para nos informar. O portal da transparência ele é bem amplo, que nem aqui agora eles nos deram a resposta da questão da duplicidade, que na verdade um foi anulado, não lembro se foi esse termo, mas na verdade consta ali dentro, né? E a gente se deparando com esses fatos, a gente é obrigado a questionar. Em relação a este pedido de informação, o 18 e o 19, que nos veio hoje um pedido de adiamento de resposta, eu só gostaria de salientar, senhor presidente, em pesquisas, que o do vereador Jason, o 20, é sobre uns letreiros lá no posto de saúde da São José. Tá? A autorização de fornecimento 978/2021, o empenho 2191, datado de 3/5/2021, e já foi feito o pagamento em 19/5/2021 ao senhor Christian Nogues Nogueira. Em relação ao meu, o 18, que aí é o que causa mais estranheza à minha pessoa, ele é o seguinte, senhor presidente, é a autorização de fornecimento 1110/2021 e o empenho 2349, datado em 12/5/2021, e já feito, senhor presidente, já feito o pagamento no dia 21/5, no valor de R$28 mil. Eu fiz o pedido porque se constava ali no portal que seria a confecção de letras e etc. e tal, e o município então pediu o adiamento. A questão está, senhor presidente, e aí que fica mais uma indagação em cima de mim, que eu faço, é que essa é para ser letreiros, R$28 mil. O que está descrito ali agora, entrando no portal, agora consta, que são 6 letras e mais um coração. 1,20 m, uma coisa assim que está escrito ali. Então, nós vamos pagar R$28 mil. Vamos pagar? Não, já pagamos. Dia 21/5 foi feito o pagamento ao seu Christian Nogues Nogueira. R$28 mil por 8 letras e mais um coração. Só para as pessoas ficarem a par, embora que vai vir. Mas a questão toda em cima disso, senhor presidente, é a questão que a obra não foi executada. A não ser que esteja lá no interior, que eu não tive pelo interior, mas não vejo em lugar nenhum. E aí que está o X da questão, como que o Executivo efetua um pagamento, já lá no dia 21/5, dados que constam no portal da transparência,
e a obra não foi executada. Então, o cronograma não está correto. Que nem a questão da tal cortina de aço, né? E teria que ter ali um termo de recebimento, para depois efetuar o pagamento, sei lá, por depósito, por TED, sei lá de que forma. Mas já pagaram. Será que vão realmente efetuar o serviço? É uma questão bem complicada, e vejo assim, da seguinte forma, que em termos de processo de público, né, não se paga antecipado. Eu desconheço, né? Então já se pagou R$28 mil por esse conjunto de letras que até agora ninguém viu. Esperamos que apareça. E também, senhor presidente, não sei qual é o meu tempo ainda, citar para os senhores, colegas, que saiu dois decretos, também constam dentro do portal da transparência, o decreto 57 e o 58, e os dois mencionando a lei 1404 de 21. Essa lei 1404 de 21 vem ser o projeto de mensagem 03, que nós votamos e aprovamos aqui por unanimidade, que é o Desenvolver Turuçu, né? Então, o Executivo lançou 2 decretos, um para regulamentar e instituir o programa, e o 58 é um outro decreto que instituiu também a questão do regimento interno do programa Desenvolver Turuçu. E a gente tem que analisar da seguinte forma: a gente votou a lei, a mensagem 03, que depois virou a lei 1404, né, que é o projeto em si, a lei Desenvolver Turuçu. Só para terminar, senhor presidente, e eu, confrontando o decreto com a lei que nós aprovamos, tem vários pontos, senhor presidente, que não estão batendo. Então, assim, eu peço aos colegas que está aqui à disposição para tirar cópia, até se quiser, do decreto, para a gente analisar muito bem isso, porque logo em seguida deva vir alguma lei baseada em cima disso, tá? Então, são pontos bem sensíveis, bem delicados, até tem umas coisas que, na verdade, eu até nem entendo. Para se ter uma ideia, senhor presidente, lá no artigo 10, só vou ler rapidinho, senhor presidente, desculpa ultrapassar o tempo, mas eu acho oportuno. Lá no artigo 10º, parágrafo 1º, diz o seguinte: caso não cumpram o referido prazo de quarentena, serão compelidas a proceder às devoluções aos cofres públicos dos valores correspondentes aos benefícios concedidos pelo município, corrigidos monetariamente pela URM, Unidade de Referência Municipal. Sinceramente, posso estar totalmente equivocado, mas, senhor presidente, mas eu desconheço o que é URM. Nós temos dentro do nosso município, criado pela Lei 54 de 97, e depois, onde se baseou a questão de correções, foi a Lei 1205 de 2015, a URT. Eu desconheço, sinceramente, o que é a URM. E outro ponto, só para terminar, senhor presidente, isso em termos de constatação, que, para se ter uma ideia, dentro de um decreto, né, tem um artigo aqui que sumiu. Nós pulamos do artigo 13 para o artigo 15. Dentro do decreto não existe o artigo 14. Não sei onde é que foi parar, foi um erro de digitação, isso acontece, mas o que eu estou citando é que é fato. Não existe o artigo 14, sem mencionar todas as diferenças que tem perante o projeto Desenvolver Turuçu, que foi votado e aprovado aqui nessa casa, senhor presidente. Então, está à disposição dos colegas, são 2 decretos, o 57 e o 58, 2 decretos muito interessantes para ser lido com calma, até porque amanhã depois vai vir a essa casa, provavelmente, um projeto de lei, né, para algum incentivo, algum benefício, alguma isenção, e cabe a nós analisarmos tanto o decreto, como também o próprio projeto de lei que foi votado. Obrigado, senhor presidente. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar
à tribuna em continuidade aos trabalhos desse início à ordem do dia. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 15, 2021. Mensagem 15 de 2021. Excelentíssimos vereadores, submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei em anexo que trata da taxa de coleta de resíduos sólidos, respeitando o Decreto Federal número 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei Federal número 11.445, de 5 de janeiro de 2007. A lei em anexo segue a determinação do Plano de Saneamento Básico aprovado pela Lei Municipal número 1.366, de 10 de dezembro de 2019. Desta forma, requer-se a análise e votação do referido projeto de lei. Turuçu, 9 de julho de 2021. Ivo Eduardo Scherdim, prefeito municipal. Projeto de lei número 15 de 2021. Institui a taxa de coleta de lixo e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituída a taxa de coleta de resíduos sólidos no município de Turuçu, de que trata esta lei. Artigo 2º. A taxa de coleta de resíduos sólidos tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial dos serviços de coleta, remoção, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbano e rural, de origem residencial e comercial, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Artigo 3º. A chefia do serviço da coleta de resíduos sólidos será exercido pela Secretaria Municipal de Agricultura, Obras, Urbanismo, Trânsito e Saneamento. ESMAUT. Artigo 4º. É contribuinte da taxa de resíduo da coleta de resíduos sólidos o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título de imóvel beneficiado pelo respectivo serviço. Parágrafo único. Para efeitos de incidência e cobrança da taxa de coleta de resíduos sólidos, considera-se beneficiado pelo serviço de coleta, remoção, transporte e destinação final de resíduo sólido urbano, quaisquer imóveis edificados, tais como prédios ou edificações de qualquer tipo, que constituam unidade autônoma, residencial, comercial, industrial, de prestação de serviço ou de qualquer natureza e destinação. Artigo 5º. A base de cálculo da taxa de coleta de resíduos sólidos é o custo estimado do serviço e sua apuração será levada em consideração a destinação do imóvel. Parágrafo 1º. O valor fixado para imóveis urbanos residenciais é de 6% da URT por mês. Parágrafo 2º. O valor fixado para imóveis urbanos comerciais é de 9% da URT por mês. Parágrafo 3º. O valor fixado para imóvel industrial é de 12% da URT por mês. Parágrafo 4º. O valor fixado para a propriedade rural atendida pelo recolhimento de resíduos sólidos é de 25% da URT por ano. Eles botaram aqui parágrafo 4º de novo, mas é parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Imóveis urbanos que simultaneamente sejam residenciais e comercial serão tarifadas unicamente pelo valor fixado comercial. Artigo 6º. Fica criada a tarifa social de resíduos sólidos, que é destinada única e exclusivamente a cidadãos de baixa renda. Parágrafo 1º. A tarifa social mencionada no caput
Aplica-se aos cidadãos de baixa renda que residem em unidades habitacionais unifamiliares. Parágrafo 2º. Os moradores das unidades habitacionais unifamiliares a que se refere o parágrafo anterior deverão pertencer a uma família inscrita no CAD único, que possui imóvel de uso exclusivamente familiar e que não sejam possuidores de outras unidades habitacionais. Parágrafo 3º. Os usuários dos serviços da coleta de resíduos sólidos que fizerem jus à tarifa social para dela se beneficiar, deverão requerê-la junto ao CRAS, Centro de Referência da Assistência, através de declaração com perfil socioeconômico comprovando os requisitos dispostos no artigo 5º desta lei e apresentar a mesma junto a requerimento enviado no setor de tributos do município. Aqui repetiram o parágrafo 3º, mas é parágrafo 4º. Bem, colega vereador, lê conforme está aí, Tá bem, porque tá aí bem. depois nas comissões aí acerta o que tem que acertar, tá bem? Tá bem, presidente, obrigado. Parágrafo 3º. A tarifa social consistirá na cobrança da taxa em 50% do valor da tarifa residencial fixada nesta lei. Artigo 7º. A taxa de coleta de lixo será lançada e arrecadada da seguinte forma. Parágrafo 1º. Na zona urbana e nas indústrias, a taxa de resíduos sólidos será lançada mensalmente e sua arrecadação se processará nos mesmos vencimentos da taxa de consumo de água ou de forma isolada, através de lançamento específica, podendo ser de outra forma a critério do Executivo. Parágrafo 2º. Na zona rural, a taxa de resíduos sólidos será anual e se processará através de lançamento específico ou de outra forma a critério do Executivo. Artigo 8º. O pagamento após o vencimento ficará sujeito à incidência de multa, demora no percentual de 5% e juros de 1% e demais penalidades, conforme disposto no Código Tributário Municipal. Artigo 9º. O reajuste da taxa de coleta de lixo será anual e tem com base a unidade de referência. Artigo 10º. Fica o Poder Executivo autorizado a expedir os atos afins para a execução desta lei. Artigo 11º. Os casos omissos nesta lei serão resolvidos pelo prefeito municipal, juntamente com a assessoria jurídica do município, através de decreto. Artigo 12º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ivo Eduardo Jardim, prefeito municipal. Encaminho o referido projeto de lei às comissões permanentes para os devidos pareceres. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem a parte? Senhor presidente. Senhor presidente. Oi. Pode ir, Fábio. Oi? Não está funcionando aqui, pode ir. Não está funcionando? Eu não. Senhor presidente, então já que o microfone do vereador Marlon está funcionando. Senhor presidente, então vou fazer uma comunicação e já de pronto, senhor presidente, em relação a esse projeto que entra na casa hoje, que vai para as comissões, primeiro dizer que não é que eu seja contra a taxa de lixo, mas não vejo um momento oportuno. E cito por quê, senhor presidente? Há pouco tempo atrás, poucas sessões atrás, a gente votou projeto de lei aqui de isenção de taxas, né? Isenção de taxas de fiscalização e vistoria, né? Foi votado e aprovado por unanimidade. Agora, a questão de criar taxa em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo, senhor presidente, eu acho que teria mais adiante um momento mais oportuno, mas é questão de debater. O que eu quero citar, senhor presidente, que não dá para aceitar, sinceramente, um projeto de lei, tá? Nada contra, erros acontecem. Pô, mas no artigo 5º nós temos
parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º e depois 4º. O vereador Júnior citou, é um erro. Pô, um erro grave, grave. Lá no artigo 6º, no artigo 6º, também tem parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º e depois 3º de novo. Outro erro. E sem contar, senhor presidente, que no anexo, que não foi lido, está aqui, usam até, invertem aqui a questão de digitação, lá no item 6, lá embaixo, o valor anual do imóvel rural, UTR, o valor da UTR 2021 é 163,47. Tchê, é URT, o próprio decreto 01 de 2021, decreto, por isso que eu disse, o decreto não vem para casa, o quanto importante do decreto vir para casa e a gente passar para a comunidade. O decreto 1 de 2021 foi corrigido, a URT, pelo IGPM, e foi para R$ 163,47. Não é UTR, também aquele outro que eu citei na tribuna, questão de, como é que é, URM, né? Então, não dá, sinceramente, assim, erros meio que, não sei quem redigiu, mas está errado. Como é que tu vai ter 2 parágrafos iguais? Olha, sinceramente, é lamentável esse tipo de coisa. A gente tem que estar lendo, e aqui já outra vez teve um projeto de lei sem 2 artigos, se lembra? Vocês se lembram disso? Não pode acontecer, que tenham mais cautela, mais calma na hora de fazer essa correção, e não é uma coisa pouca, porque só na leitura que a gente já vê, né? Fica nítido. Senhor presidente, também gostaria de dizer, só para encerrar o meu tempo, senhor presidente, que eu estou entrando agora para a semana com pedido de informação, constatado dentro do portal da transparência, em gastos diretos por favorecido, tá? Nós temos dentro do portal um gasto com o Poder Judiciário de R$ 123.362,47. Todos nós aqui sabemos o quanto é difícil, né, correr atrás de deputados, né, para conseguir uma emenda, né? Normalmente as emendas aí, a não ser a do Daniel, mas normalmente as emendas são em torno de 100 mil, e nós temos aqui um gasto com o Poder Judiciário por questões trabalhistas, vamos dizer assim, de R$ 123 mil pagos, executado e pago, né? O quanto isso independentemente de quem ganhou, quem deixou de ganhar, se tinha direito, mas se ganhou é porque algum erro aconteceu, né? Num só datado que foi pago agora, dia 2/6, R$ 108.740, né? Algum erro houve, né? E, infelizmente, os cofres públicos, o dinheiro do povo, né? Que acaba tendo que pagar pelo erro dos outros. Porque se não tivesse erro, com certeza não teria esse ganho na justiça. Seria mais ou menos isso, senhor presidente. E citar novamente a questão do valor da URT, que é R$ 163,47. O quanto importante a questões de decreto, da que a gente possa divulgar para chegar essas informações até o cidadão, porque, caso contrário, o decreto não é lido na casa, né? Ele é fixado no mural, né? E está no portal. Então, às vezes, as pessoas não têm condições de acessar, né? Então, que nem eu digo, a questão da água também está por decreto, tudo é por decreto. Então, o quanto é importante aqui da casa, embora que seja o decreto é do Executivo, mas a gente poder dar a publicidade desses valores, senhor presidente. Obrigado e uma boa semana a todos. Mais algum vereador? Senhor presidente, colegas vereadores, os nossos funcionários, as pessoas que nos assistem através do Facebook, primeiramente, como toda segunda, agradecer essas pessoas que estão nos acompanhando desde o início da sessão,
as pessoas que virão posteriormente assistir a sessão, muito obrigado por sua audiência. E hoje eu percebi que nós temos um menino de 16 anos acompanhando a sessão. Isso é muito legal, é muito interessante. É disso que a gente precisa também. A gente precisa de todas as pessoas, mas a gente também precisa das pessoas com novos pensamentos. Como eu citei na minha campanha em 2016, né, que eu buscava novos rumos, novos pensamentos. E quando eu citava novos no meu discurso para o Facebook, eu não citava novos de idade, e sim de pensamento, de conhecimento, né? Porque o conhecimento juntado à experiência, quem tem a ganhar é a população, né? E dizer que, para as pessoas saberem que hoje eu não fiz os trabalhos da casa porque eu estou com uma infecção de garganta, que pode evoluir aí para um abscesso, então eu estou me resguardando, mas também deixar as pessoas tranquilas que eu fiz um novo teste de Covid já, e deu negativo, né? O único sintoma é a dor de garganta mesmo, em função do clima, né? Já estou fazendo um tratamento adequado, e por isso hoje o colega Júnior, como segundo secretário, fez os trabalhos aí, para que eu não forçasse a minha garganta. E também não posso deixar de citar a respeito do projeto da taxa de lixo, né? Eu também não sou contra, para falar bem a verdade, ainda não tenho um posicionamento, né? Mas o que eu gostaria era que a gente... Porque esse é um projeto que gera cobrança para a população, então ele só pode ser cobrado no ano subsequente. Então só vamos cobrar, se aprovado, a partir de 2022, janeiro de 2022, não esse ano. Então, a gente não precisa se atropelar para aprovar esse projeto. Nós temos 6 meses, né, para ir e vir e perguntar e discutir. E eu acho muito interessante que, embora a pandemia, mas com todo cuidado, sejam feitas audiências públicas com a população. Não precisa juntar as 4.000 pessoas dentro do ginásio. Faz 10, faz 15 audiências públicas. Convoca, né? Assim como foi convocado no mandato passado, se não me engano, a respeito da Rua do Meio ali, as pessoas eram convocadas para audiências públicas devido à pandemia. Porque eu acho que a gente, de repente, precisa mesmo cobrar, a gente precisa, mas antes de tudo a gente precisa sentar e conversar com as pessoas que nos elegeram para estarmos aqui, né? Não seria justo da nossa parte vir um projeto de cobrança e a gente simplesmente achar que deve votar. Então, eu não sei se eu sou a favor, se eu sou contra, mas de um primeiro momento também não vou ficar em cima do muro, e quem fica em cima do muro não quer dizer que quer se dar bem, quem fica em cima do muro está analisando as duas partes, os dois lados. Se nos apresentar melhorias, condições melhores, até mesmo para os nossos funcionários, né, porque hoje eu não posso usar a palavra desumano, porque... Não, eu andei magoando algumas pessoas, já me desculpei por isso, né? Mas eu acho que é bem complicado assim, a gente vê muitas... acredito que muita gente ainda usa bombona, né? Então, levantar uma bombona de lixo, né, do chão até em cima de uma caçamba, eu acho que uns 3 metros de altura, tu imagina só a coluna desses funcionários, o corpo desses funcionários, o que não sofre nos dias de recolhimento de lixo. E se andar em cima da caçamba, exatamente. E se essa taxa de lixo vier e nos proporcionar um caminhão de coleta de lixo, que o vereador Alexandre tanto já lutou por um caminhão, eu acompanhei, infelizmente, tem coisas que fogem da nossa vontade, do nosso alcance, né? Mas se daqui a pouco a gente colocar esse dinheiro para um caminhão de lixo, a gente não pode pensar só também em não cobrar ou só cobrar. Nós temos que pensar também nos nossos funcionários, né, que passam, pelo menos aqui em Turuçu, segunda e quarta, em cima de uma caçamba, juntando lixo, cestas também, expostos ao lixo, que a gente não sabe o que tem lá dentro, né? Por exemplo, lá na minha casa, quando quebra um copo, eu boto numa sacola e escrevo vidro, né? Mas muita gente não faz isso. Agulha mesmo. O certo não é jamais descartar uma agulha no lixo, mas a gente sabe o que acontece. A gente sabe que tem muita agulha. Isso é muito perigoso.
e isso, um caminhão de lixo, com certeza, resolveria muito esse problema, né? Então, pedir para os colegas e também para o Executivo, para a gente sentar, antes de tudo, sentar Executivo, Legislativo, conversar sobre esse projeto, né? Achar uma maneira bacana de talvez aprovar, mas conversar com as pessoas que nos colocaram aqui dentro, né? Acho que a gente não tem que pensar na população somente na hora do voto, mas sim também na hora das decisões mais difíceis. Infelizmente, essas cabem a nós. Tá certo, pessoal? Mais uma vez, obrigado a todos. Desejo a todos um bom final de segunda-feira e uma boa semana de trabalho. Mais algum vereador? Senhor presidente, colegas vereadores, boa tarde a todos, pessoal que nos assiste via Facebook. Acho que todo mundo acompanhou no último sábado, na sexta, quando deu a vacinação do pessoal dos 40 aos 44 anos, né? Deu uma polêmica meio grande por causa das divisas do município. Aí no sábado, fui no mercado e o pessoal me indagou, né? Pô, eu tenho talão, o carro está por aqui, eu gero riqueza para o município, por que eu não posso me vacinar, né? Assim, é difícil tu explicar para uma pessoa, sendo que o jeito tá do que tá, todo mundo quer se vacinar de uma vez para se ver livre dessa porcaria, né? Aí eu peguei e fui lá, conversei com o secretário. Aí ele me disse bem assim, ó, se fosse por mim, eu vacinava todo mundo. Mas o problema é que assim, como é que eu vou... Isso veio uma ordem da terceira coordenadoria. Como é que eu vou pegar... Eu vou tirar doses do nosso município para dar para o município vizinho. Embora que o pessoal vote para cá, né? Eu acho errado isso. O pessoal faz tudo aqui pelo município. É errado. Mas só que assim, é só para deixar bem claro que acho que o Joel está fazendo o possível e o impossível, né? Só que eu acho que o pessoal também tem que entender um pouquinho, às vezes, né? Que às vezes não é por ele não querer, é por causa que ele segue regras também de outros lugares, né? Aí era só para comentar isso, que eu fui lá, conversei com ele, só para deixar mais ou menos alinhado aí. E aí quando vê, não é por má vontade, é porque não pode mesmo, né? Tá bem? Obrigado. Mais algum vereador? Então, só gostaria de colocar para vocês, nós vamos fazer o comunicado então, ao gabinete lá do prefeito, né? Colocarei no grupo ali, provavelmente para segunda, certo? Anunciarei para vocês ali no grupo. E dizer em questão dessa taxa de lixo aí, que a gente pode sentar todos nós juntos, sim, e buscar uma solução, né? Estamos aí, temos que se unir para o melhor e tudo. Tá bem? Nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 12 de julho de 2021, às 16 horas. Está encerrada essa sessão. Uma boa tarde, Deus abençoe a todos.